Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, violência sexual. Acolher é essencial. Fique por dentro, conversa com Liliane Puck, que é advogada voluntária da ONG Me Too Brasil. Liliane, seja bem-vinda ao Fique por Dentro. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Eu agradeço em nome da ONG Me Too, em nome da nossa presidente fundadora, a doutora Marina Ganzaroli. E eu estou muito feliz por estar aqui e poder tratar de um assunto tão delicado e tão importante. E estou à disposição a responder todas as dúvidas dos ouvintes, né? E para falar um pouquinho da ONG, como a gente trabalha, né? Para falar e explicar um pouquinho, tirar todas as dúvidas aí que aparecerem. E gostaria de falar para os ouvintes também a importância do acolhimento, né, das vítimas de violência sexual, porque muita gente julga, muita gente fala, eu faria isso se fosse comigo, tal, e muita gente não entende muito bem como que funciona o trauma, né? Então acho que é importante deixar isso bem claro. Com certeza. E reforçando que, embora o tema seja delicado, ele é necessário. Liliane, ao observar o cenário atual da violência sexual no Brasil, que mudanças você percebe nos últimos anos e quais fatores ajudam a explicar esse contexto? Então, eu não sei se está sendo divulgado da forma incorreta, né? Porque a mídia divulga muito, e aí talvez até a gente teve um encontro na sexta-feira e a gente falou muito sobre isso. Eu não sei se as pessoas vendo isso, elas acabam estimulando a fazer mais violência, a ficar pior, porque a gente não tem uma estrutura familiar, talvez, para isso, uma estrutura da sociedade, né? Para mostrar que a misoginia está crescendo demais, que a violência está crescendo, e talvez as pessoas vendo isso na televisão, vendo isso todos os dias, feminicídio, só estimula mais a violência, a perversidade, porque está cada vez mais perverso, né? Então, talvez não divulgar tanto ou ter uma política pública, eu não sei, na realidade está crescendo demais e ninguém está conseguindo explicar o motivo, né, que está acontecendo isso. Está bem difícil. A gente tenta entender o que está acontecendo e não consegue. Isso é bem real. Que triste isso, né, Liliane? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas vítimas. Quem são essas vítimas, né? A gente imagina, quando a gente fala de violência sexual, que são só mulheres, mas não, tem homens também, tem crianças também. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, vou falar em geral um pouquinho da ONG. A nossa ONG ela é totalmente independente da ONG dos Estados Unidos, né, do Me Too, que tem lá também, né, mas aqui o nosso é Me Too Brasil, não tem vínculo formal com eles. Nós já fizemos mais de 700 atendimentos. Nossa ONG foi criada pela doutora Marina, né, foi fundada pela doutora Marina em 2019, mais de 700 atendimentos entre homens e mulheres. Tanto a vítima quanto alguém próximo dela pode fazer a denúncia. A maioria, infelizmente, não leva a denúncia à frente, porque tem vários motivos: medo, não ter rede de apoio, não ter a condição de sair da casa, que condição financeira, ou falta de rede de apoio, falta de várias questões. Tem gente que faz só um desabafo no nosso site, então, assim, só quer contar o que aconteceu, então vira mais uma notificação, porque na realidade é um crime muito subnotificado, mas a gente acaba tendo uma notificação desse crime, mas infelizmente a gente acaba não podendo fazer nada, a não ser que seja um caso muito grave, né, que se for criança, alguma coisa assim, adolescente. A gente centraliza sempre o cuidado na vítima, né, porque a gente não pode advogar para ninguém. Então, por exemplo, se a vítima entra em contato com a gente, preenche formulário, a gente vai, faz o atendimento da vítima psicossocial, jurídico, a gente faz todo o atendimento dela, e ela pode chegar e falar para a gente: eu não quero continuar, eu não quero dar prosseguimento, eu não quero fazer o boletim de ocorrência, e a gente faz, durante 3 meses, a gente faz atendimento jurídico, a gente faz atendimento psicológico, assistente social, tudo isso, mas muita gente não dá prosseguimento justamente por todas essas questões, né, que eu falei para vocês. E o que a gente faz é não julgar as pessoas, porque muita gente, quando conta o caso,
as pessoas falam assim, mas se fosse comigo eu faria tal coisa, se fosse com, né, por que você não fez tal coisa? E a doutora Marina, inclusive, ela ministra palestras para delegados, juízes, promotores, porque assim, tem algo que chama neurobiologia do trauma. Isso é muito pouco divulgado, até para pessoas da área que não sabem sobre isso. E as vítimas, elas têm 3 comportamentos quando elas sofrem violência sexual. Elas podem fugir, lutar ou congelar. E geralmente elas congelam, porque quando a vítima sofreu algum tipo de violência quando ela era criança, ela não tinha ferramenta nenhuma para poder se defender. Então ela congelava. E quando ela congelava, e ela sofreu isso com 5, 6, 7 anos, e ela volta a sofrer uma violência quando ela é adulta, ela vai ter o mesmo comportamento que ela teve quando ela era criança. Então, quando você chega para a vítima e fala assim, mas por que você não chutou ele? Por que você não correu? Por que você não fez tal coisa? Porque ela se sente tão criança quando ela era da primeira vez. Então, ela não consegue ter esse comportamento. Ela vai travar, ela vai congelar e ela não vai conseguir fazer nada. Né? Então, quando você chega para ela que já sofreu e fala, por que você não fugiu? Por que você não fez tal coisa? Por que não, né? Ela se sente pior ainda. Então, a gente não pode julgar de forma nenhuma. E aí, quando ela chega numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência, que ela chega numa delegacia normal, numa delegacia de defesa da mulher, e a pessoa desconhece esses fatos, a pessoa chega e fala assim, mas por que você não falou tal coisa? Por que você não fez isso? Aí ela é julgada de novo, ela sofre de novo. Então, geralmente, a pessoa foge disso porque ela não quer ser revitimizada, né? Então, por isso que as delegacias da mulher hoje em dia, elas são tão importantes, porque as delegadas geralmente são mulheres e elas já estão mais preparadas para lidar com isso. Então, talvez até consiga fazer com que a mulher faça a denúncia, siga em frente, ofereça as opções que a mulher tem, rede de apoio, as casas de acolhimento, tudo isso. Isso é muito importante hoje em dia. E aí a doutora Marina, ela ministra essas palestras para delegados, juízes, promotores que não fazem nem ideia, porque assim, essa neurobiologia do trauma, por exemplo, às vezes você pergunta para a vítima que roupa que ele estava usando, ela não lembra, porque o trauma é tão grande, mas ela lembra que o cara tinha um cheiro específico, ou ela lembra de um cheiro do local, alguma coisa assim, porque é aquilo que ficou, porque a parte racional trava na hora do trauma, mas o emocional grava algum tipo de cheiro, alguma coisa específica. Então, o depoimento dela não vai ser linear, o depoimento dela não vai ter muita coerência, por quê? Porque ela estava num trauma. Agora, o depoimento do predador, do estuprador, alguma coisa nesse sentido, vai ser muito coerente, vai ser muito correto. Então, ela é julgada também por isso, porque ela não tem um depoimento linear, coerente. Ela pode rir, ela pode chorar, ela pode acontecer várias coisas durante o depoimento, que é tudo dessa neurobiologia do trauma, e ela pode ser julgada por isso. Então, todas essas questões são muito difíceis, porque elas são descredibilizadas por isso. Aí o delegado fala assim, mas não tem outras vítimas, não tem testemunha, não tem isso, então elas são desacreditadas. Então é tudo muito difícil, além de ter sofrido trauma, você acaba passando por isso na delegacia. É bem complicado. Liliane, outro fator também muito importante é a culpa. Muitas dessas mulheres relatam culpa quando elas optam por falar sobre o que aconteceu, e a culpa também vem dos familiares, dos próximos. O sofrimento é muito grande e uma fala muito persistente é essa. A mãe se sente culpada por não ter percebido. Muitos anos a pessoa pode ter sido vítima e não ter falado. Então, eu queria que você falasse sobre esse sentimento de culpa relacionado a esse trauma. Esse é o maior óbice. A doutora Marina, a gente faz encontros mensais e ela fala bastante sobre isso, porque 90% dos casos das vítimas mulheres, homens também, os abusos acontecem por familiares, né? Por pessoas próximas, vizinhos, né? Pessoas de confiança, né? Assim, a gente tem casos, a gente ouve, né? Casos de estupros, tal, mas assim, isso é coisa de 10%. Então, por exemplo, mulheres que são estupradas pelos pais, pelos avós, tios, né? Existe a questão do amor. Então, olha só como a questão da culpa pega muito pesado, porque existe o amor, né, que a pessoa tem pelo familiar, pelo pai, pelo avô, pelo tio, né, por alguém próximo da família,
Então, tem os momentos bons que a pessoa viveu com aquele familiar, e ao mesmo tempo ela sabe que ela sofreu aquela violência sexual também. Então, assim, o que ela faz? Ela vai denunciar, ela vai acabar com a família, ela se sente culpada porque aquilo aconteceu, e ao mesmo tempo ela fala, mas será que fui eu que provoquei? É uma coisa assim que bagunça a cabeça da pessoa. Então, e ao mesmo tempo tem a mãe, às vezes a mãe sabe, às vezes a mãe é meio que cúmplice, porque ela não faz nada, mesmo devendo fazer, porque ela deveria proteger a criança, que geralmente é criança, então ela negligencia o poder de mãe, né, que ela deveria fazer isso, de proteger a criança, não faz, então vira uma família bem disfuncional, bem bagunçada, a criança cresce com aquela culpa, e não sabe o que fazer com isso. Até a doutora Marina comentou com a gente no último caso, na última reunião, que era uma delegada, que ela sofria abuso do próprio marido, ela era faixa preta, sei lá em qual modalidade de luta aí, ela poderia se defender, ela tinha uma arma, né, na cintura, só que aí quando o marido dela violentava ela travava, e ela só não morreu porque outra pessoa que estava fora a defendeu. Então, assim, não adianta a gente ter o poder de defender, porque quando a gente ama a pessoa, a gente trava, a gente não consegue fazer nada contra aquela pessoa. Então tem essa questão da culpa. Eu vou fazer mal contra a pessoa que eu amo, só que você não consegue perceber que ela te faz mal. Então isso é uma questão muito dúbia. Uma terapia ajuda, né, o acolhimento que a gente tem na parte psicológica. É óbvio que a gente tem sessões, são 6 sessões durante os 3 meses, né, que a gente faz na nossa ONG. Então, depois a pessoa vai ter que procurar, tem atendimentos gratuitos, né, oferecidos pelo Estado, tudo, mas é uma questão muito difícil, que você tem que fazer uma terapia muito forte para você poder saber, eu vou denunciar, eu vou ir contra o meu pai, meu tio, meu avô, meu marido, né, eu vou me afastar, porque realmente é muito complicado. Quando é alguém de fora, já é difícil. Agora, você imagina quando é alguém da família, que nem tem muitos casos de igreja, que é o pastor, né, que é o padre, tem pessoas próximas, aí você vai contra toda uma sociedade que você convive, é bem complicado, bem complicado. Recebemos aqui a participação da Simone e ela falou o seguinte: sobre esse tema de agressão à mulher, é algo muito sério em nossa família e já vimos se arrastar há muito tempo, e depois de tantas lutas e problemas, acredito que a solução mais efetiva são penas que realmente deixam os criminosos na cadeia. Inúmeras pesquisas mostram que grande parte dos criminosos que já têm uma longa ficha de crimes cometidos, sejam eles formalizados em BO ou não. E também já trabalhei 7 anos na polícia e vi isso de perto, além de ter caso na família. A nossa justiça, infelizmente, não protege a vítima, mantendo o criminoso atrás das grades, cumprindo sua pena integralmente. Lamentavelmente, o nosso judiciário é um convite ao cometimento de crimes, seja qual for o tipo de crime. E no caso do crime contra as mulheres, isso ganha uma nuance maior, porque as mulheres estão em situação mais vulnerável. Cansei de ver na delegacia mulheres sendo atendidas por equipe especializada, mas que estava de mãos atadas porque não conseguia dar proteção necessária à vítima, que é manter o criminoso longe da vítima, né? E ela falou também que outro fator a ser falado é a cultura, que romanceia o homem cafajeste, né, para as meninas desde sua juventude. Precisamos inundar a mente de nossas meninas com boas referências e não permitir que essa cultura do companheiro cafajeste seja desejado também pelas meninas. Isso é muito importante, né? A questão da educação na família, a gente já falar para as meninas aí, né, de como tem que ser um relacionamento, uma educação. Isso é muito importante, né, Liliane? Sim, sim, muito importante, e assim, ter uma cultura desde o início, porque agora até a família conversa mais sobre essa questão, mas na nossa geração e antes era meio que um tabu falar sobre isso. Então, por exemplo, uma menina numa consulta num ginecologista, ela não sabia o que podia, o que não podia, o que acontecia, o que não acontecia, né? Então, assim, ela não sabia se o toque do médico estava correto ou se não estava, e ela não tinha essa liberdade de conversar com a mãe. Então, às vezes, ela estava sendo importunada sexualmente, ela nem sabia o que estava acontecendo, e isso eles utilizavam, né? Você via, por exemplo, vários casos de médicos que acontecem até hoje, né? Que a gente vê isso, né? Só que o grande problema, que foi até que a ouvinte, acho que é Simone, né? Que fez o comentário. Isso. O grande problema é que, assim, a gente precisa de vários relatos
para a vítima ser acreditada. Por exemplo, esse último que está mostrando agora, de um médico, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, várias vítimas dele têm que falar o que aconteceu, como aconteceu com a Abdel Maci, como aconteceu com aquele João de Deus. Então, assim, não basta uma falar. Ah, aconteceu comigo isso, isso, isso. O depoimento dela não tem valor se ela falar sozinha. Então, ela tem que falar e depois tem que aparecer mais uma, mais outra, mais outra, mais outra, para todo mundo falar que o modus operandi é igual, para aí a polícia acreditar e conseguir prender. Então, é justamente isso de ser desacreditada é muito triste, você fica muito desvalorizada, e aí você fala assim, eu vou passar por tudo isso, né? Eu vou me expor, eu vou contar tudo o que aconteceu, e aí não vão acreditar em mim, e aí vai ficar ruim, né, a situação para mim, eu posso sofrer alguma represália, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente tem que mudar. Não adianta aumentar a pena de feminicídio e isso e aquilo, se as mulheres ainda precisam comprovar, assim, tudo é mais difícil para a mulher, né? Tudo, a prova é mais difícil, o acesso é mais difícil, tudo é mais complicado, né? Eu estava vendo uma reportagem que as empresas, principalmente a Magazine Luiza, que começou, que foi pioneira, fazendo a questão de acolhimento das mulheres, por quê? Os homens tentam isolar sempre a vítima para ela ficar sem dinheiro, para ela ficar sem nada e não conseguir sair de casa, né? Então ela fica naquele ciclo da violência, né? Então, se eu não me engano, a Magazine Luiza começou com isso, de acolher as vítimas, né, as mulheres, para saber o que está acontecendo, porque elas não conseguem trabalhar. Tem mulheres que apanham tanto que elas não conseguem nem mais trabalhar, elas não conseguem chegar, então elas faltam no serviço. Aí depois a Natura começou, o Banco do Brasil, Petrobras. Então as empresas estão conseguindo enxergar isso, o quanto é importante acolher as mulheres, porque elas estão sofrendo com isso. Então, elas faltam, elas perdem o emprego, tudo isso. Então, essas grandes empresas dando o exemplo é muito importante. E a nossa ONG também tem esse trabalho, né, para mostrar o quanto é importante enxergar esse lado da mulher, né, porque além de trabalhar, ela cuida dos filhos, ela tem tem todo esse ônus que os homens não têm. É muito importante. Agora, Liliane, fala um pouco mais sobre a ONG. Como surgiu a iniciativa, como foi a ideia e como, de fato, vocês conseguem aí atuar na frente do apoio e o aconselhamento dessas vítimas? Então, veio a ideia já da ONG dos Estados Unidos, né? A gente seguiu, mas assim, é totalmente independente. A gente recebe doações, né? Porque é sem fins lucrativos, a gente recebe doações e consegue trabalhar. Nós somos mais de 700 voluntárias, entre advogadas, assistentes sociais, psicólogos e todo mundo que faz a rede de apoio. E aí o que acontece? Você pode fazer a denúncia ou pelo nosso site, né, metoobrasil.org.br, ou pelo telefone 0800 020 2806, ou um terceiro pode fazer a denúncia por você. Você vai preencher um formulário lá, a gente vai entrar em contato. Aí depois você vai colocar seu telefone, seu e-mail, o melhor horário para entrar em contato. A gente combina código, se for necessário, para você não ser pega pelo agressor, né? Alguma coisa nesse sentido, para não saber que está denunciando. E aí, a partir do momento que a pessoa entra em contato com a gente, vai ter um assistente social, uma pessoa da rede de apoio, um psicólogo e um advogado. Esse grupo é totalmente sigiloso, a denúncia também, quando vai para a gente, é totalmente sigiloso, a ligação também é sigilosa, anônima. A gente entra em contato com a pessoa, aí se ela fala, olha, depois de todo o acolhimento que é feito, né, a pessoa fala, olha, eu quero seguir com a denúncia, eu quero fazer um boletim de ocorrência, tudo isso. Aí a parte jurídica ajuda ela com isso. Como a gente tem promotores que são nossos parceiros, se no lugar onde ela está não tem delegacia da mulher, não tem nada disso, a gente entra em contato com esses promotores parceiros para já ir direto para a promotoria, para não ter que passar por uma delegacia onde só tem delegado homem, que escreve um homem, né? Porque geralmente tem fotos, tudo isso é uma coisa bem desagradável. A gente passa já para promotores especializados em violência sexual e aí já segue direto com a promotoria, já é instaurado o inquérito por eles lá, direto com a delegacia, e depois já vai para o processo. E aí a gente vai analisar, eles vão analisar as provas, porque a Me Too a gente não advoga, né, para a vítima. Então aí depois o promotor já vai seguir com isso, e aí a gente já não tem mais acesso. Depois a gente precisa acompanhar alguma coisa, por exemplo, casos que são muito midiáticos, tal, né? Aí a gente fica sabendo o que acontece, tudo, mas se for alguma coisa mais simples, a gente não tem acompanhamento, porque não sai em mídia, não sai nada disso, né? É bem sigiloso, o processo é sigiloso, a gente não tem acesso, né? Mas enquanto está com a gente,
tem todo o apoio, geralmente dura até 3 meses, né, com todos esses atendimentos, são até 6 atendimentos psicológicos, 4 jurídicos, tem o da assistente social também, e é todo esse apoio que a gente dá para a vítima, a gente explica para ela como para ela ter um plano de fuga, deixar uma mala prontinha para os filhos, para ela, um dinheiro, alguma coisa nesse sentido, para ela saber como fugir, para ela não sofrer de novo uma violência, né? Então, tudo isso é conversado com a vítima, tudo isso. Liliane, qual a importância da denúncia? Qual a importância da pessoa falar, da pessoa entrar em contato com vocês? De repente, aquela pessoa que carrega isso por tantos anos, talvez a vida toda, qual a importância de ter o auxílio de vocês? Então, a gente sempre analisa, por isso que tem a parte dos psicólogos, né? A gente analisa para ver a situação, para ver se ela está preparada para isso, porque nem sempre a vítima está preparada psicologicamente. Então, às vezes, ela faz a denúncia e, se ela não estiver preparada, pode piorar a situação dela. Então, a gente primeiro faz essa análise psicológica, ver se ela está preparada, ver se ela realmente pode fazer isso, né? Se não vai piorar ainda mais a situação dela, se ela tem uma rede de apoio para poder acolhê-la, se ela tem questão financeira, porque tem os projetos do Estado, tudo isso que podem, né, as casas para acolhimento, tudo isso. E se a gente perceber realmente que ela tem, que ela pode, porque às vezes a pessoa está naquela, né, naquela angústia, tudo, ela quer fazer, mas depois vai piorar, ela vai, porque assim, ela pode chegar com a violência e ela pode ser morta, né? Então a gente tem que analisar tudo isso, porque na hora a nossa presidente sempre fala, né, que a gente é socorrista, não salva a vida, né? A gente quer salvar, a gente quer fazer tudo, mas a gente pode piorar a situação. Então tudo isso é analisado, a gente tem muito cuidado com isso para não piorar a situação da vítima, né? Agora, se a gente perceber que está tudo certinho, todo acolhimento, toda a rede de apoio, é muito importante sim fazer a denúncia, daí a gente faz toda uma estratégia para poder pegar o agressor, né, para ele não fugir, para tudo isso, para também justamente não ficar só com uma medida protetiva, ou não ficar, porque a gente saber que ela pode sofrer novamente uma agressão, né? Então a gente já faz tudo certinho, né, junto com a promotoria, em parceria com a promotoria, para que essa pessoa seja presa, para que essa pessoa saia do convívio, tanto dela quanto das crianças, porque geralmente as crianças sofrem também, né? Então, assim, não é só uma denúncia, tem toda uma estratégia por trás para que não haja sofrimento posterior, nem para ela, nem para as crianças, e também não haja um perigo iminente, né? Porque a gente tem que pensar nisso, a gente não pode só, não, vai lá, denuncia, faz tal, e depois ela se prejudicar. Então, tudo isso é pensado. Realmente é muito importante. Liliane, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes vamos abrir espaço para você fazer suas considerações finais, pensando naquela vítima que ainda tem esse bloqueio de falar sobre, de falar com a família, de falar com seus pais, ou buscar ajuda. Queria que você fizesse as suas considerações nesse sentido e, por fim, divulgar as redes sociais novamente. Claro, claro. Então, tem pessoas que realmente não vão conseguir falar com a família porque não tem essa abertura, ou talvez as famílias, muitas famílias, não vão querer acreditar, mesmo sabendo que é verdade, não é que elas não vão querer acreditar, elas sabem que é verdade, mas elas vão fazer de conta que não é, porque se elas aceitam, elas vão aceitar que elas falharam, né? Que elas negligenciaram o que elas deveriam ter feito e não fizeram, né? Então, assim, vai ser em vão você tentar fazer isso. Então, no nosso site, a gente tem a área de desabafo, só tem a área de preciso de ajuda e tem a área também de desabafo. Então, você pode ir lá e contar a sua história, porque isso já te ajuda, é um alívio. Você conta, aí alguém vai contar e você vai ler o desabafo de outra pessoa. Isso vai ver que você não está sozinha, que é a frase que a gente mais usa, né? Você não está sozinha. E isso é muito importante, porque você vai ver que outras pessoas sofreram, outras pessoas também têm famílias disfuncionais como a sua, né? Se você quiser só um atendimento psicológico para conversar, para a pessoa te ouvir, a gente vai te oferecer isso, né? Porque também é importante. Não quero fazer denúncia, não quero fazer nada, não quero dar continuidade, tá tudo bem, não tem problema, a gente vai estar lá para te acolher, para te ouvir, vai ser uma escuta acolhedora, não tem nenhum problema, ninguém vai te julgar, isso é muito importante. E, infelizmente, tem famílias que são assim e não vão te ouvir, não vão querer aceitar, não vão querer nada e não tem como mudar, infelizmente.
Nossas redes sociais são Me Too Brasil, né? Ou, na verdade, é Brasil Me Too. O nosso site é metoobrasil.org.br. E o canal 0800, que é ligação anônima, tá? Pode fazer a ligação sem nenhuma preocupação, é 0800 020 2806. Aí é só ligar, você vai ser atendida por uma pessoa da nossa rede de apoio, ela vai anotar a sua denúncia, seus dados direitinho, que horas que você quer que entre em contato, por e-mail, por telefone, como que vai ser, e tudo sem nenhum problema, tudo sigiloso. E aí depois alguém da rede de apoio vai entrar em contato com você para saber o que você quer fazer, e aí vai seguir aqueles passos que eu já comentei com vocês. E o tema de hoje foi violência sexual. Acolher é essencial. A entrevista foi com Liliane Puck, que é advogada voluntária da ONG Me Too Brasil. Liliane, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Fique Por Dentro. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo conversar com vocês. E quando precisar, estou por aqui, é só chamar. Muito obrigado. Obrigada. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta, compartilhe muito essa entrevista e um forte abraço para você.